graça e paz, boa noite, Deus abençoe a todos. Continuamos aqui, decidimos ler mais um texto da palavra de Deus, ainda na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, né? O capítulo 2, cujo os pontos máximos, né, desse capítulo 2 são os versículos 8 e 9, né? Porquanto pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Pela graça somos salvos mediante a fé. A salvação não é por mérito, é um ato gracioso, bondoso, misericordioso da parte de Deus em nosso favor, em nosso benefício. É interessante que uma igreja tão preocupada com dons, né? Porque dom são presentes, são manifestações graciosas da presença, do agir, do mover do Espírito Santo na vida da igreja para a edificação do corpo de Cristo. Então, todos sabemos que dons, né, são manifestações da graça de Deus. Uma parte da igreja fala tanto em dons, em dons graciosos de Deus, e quando se fala da salvação pela graça, salvação como um dom, né, uma dádiva amorosa, soberana da parte de Deus em nosso favor, muita gente torce o nariz no que é fundamental, né, no que é principal, no que é relevante, no que faz toda a diferença. Muitas pessoas querem buscar méritos, né? Querem estabelecer um relacionamento com Deus, com o Todo-Poderoso, pela fé em Cristo Jesus, mas tentando apresentar os próprios méritos, né? Uma tremenda incoerência, um absurdo completo. A pessoa acredita que o Espírito de Deus a regenera, a salva, né? Que ela é revestida pelo mesmo Espírito, né? Para que as suas ações sejam respaldadas pelo próprio Deus, pelo próprio mover de Deus, né? Acredita em tudo isso, né? Está disposta a buscar ou ser um agente da manifestação graciosa desses dons espirituais aí, né? Mas quando se fala da salvação como um dom gratuito de Deus, torce o nariz, coloca o mérito em primeiro lugar. Por que agem dessa maneira? Eu não sei exatamente, mas o apóstolo Paulo tem aqui a sua explicação e ele apresenta a sua perspectiva, né? E ele começa esse capítulo 2 aqui dizendo que ele, falando de Deus, Deus vos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Essa versão é um pouquinho diferente da versão da Almeida atualizada, mas ela é bem explicadinha, uma leitura até bastante que agradável. Apresenta aqui um ser, um dominador, apresenta um príncipe, apresenta aqui uma entidade espiritual que atua sobre os filhos da desobediência, sobre aqueles que vivem na rebeldia, naqueles que na verdade estão mortos espiritualmente, aqueles que não conhecem a graça e o favor de Deus, a salvação através de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo diz que essa condição é uma condição de estar morto. Não importa qual seja a maneira como se vivia antes da fé em Cristo Jesus. Não importa o quão grandiosa fosse, né, quão impressionante, quão espetacular fosse a vida da pessoa, esse viver sem a comunhão com Deus, o apóstolo Paulo chama de morte. E fala que as pessoas que não foram alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo estão debaixo, né, da influência dessa entidade que ele apresenta como o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua. Ele está falando de Satanás, né? Ele está falando de Lúcifer. Ele está falando aqui o Deus deste século, o príncipe deste mundo, o inimigo da nossa fé, o inimigo das nossas vidas. Ele é apresentado aqui como o ser que ele é, uma entidade espiritual. Hoje, você pega qualquer catálogo aí,
quase todo mundo tem um catálogo de filmes, de programas e de séries, né? E em vários catálogos tem uma incrível variedade de filmes, e alguns desses filmes até apresentam essa criatura aqui, né? O diabo, Satanás, Lúcifer, pelos nomes que ele é conhecido e também por outros nomes que levam você a concluir que se trata dessa figura. E ele invariavelmente é apresentado como um homem, às vezes como uma mulher, né? Pessoas elegantes, bem vestidas, sensuais, né? Pessoas sendo sedutoras, né? E muita gente se satisfaz com essa visão, imaginando Satanás como se ele possuísse características humanas, né? E ele não tem. Ele não tem essa perspectiva de sentimentos humanos, emoções humanas, né? Necessidades humanas. Ele nunca teve e ele não tem. É um erro muito grande que as pessoas cometem tentar imaginar um universo espiritual à sua própria imagem. Os povos da antiguidade, os povos do passado povoaram os panteões dos deuses, das divindades, dos mitos, das lendas, né? Encheram de criaturas sobrenaturais, espirituais, mas todas elas, né, guardando uma semelhança com a humanidade. Já falamos, né, já tivemos a oportunidade de falar. Tem pessoas que querem um céu sensual, querem um céu moldado às paixões, aos pensamentos humanos, e as coisas não são assim. Não enxergar a verdade espiritual, a verdade do inimigo da nossa fé, das nossas vidas, é também uma ferramenta muito usada pelo inimigo para embaralhar, para embaraçar, para criar obstáculos à nossa caminhada, à nossa jornada aqui na Terra. Nós somos criaturas diferenciadas, o ser humano ele é diferente, né? Nós somos diferente dos anjos, nós somos diferente dos animais. Nós somos únicos sobre a Terra nesse sentido, né? Nós temos um corpo físico, né? Um corpo físico incrivelmente formado, preparado, e somos habitados por um espírito, né? E isso a humanidade toda concorda, que a alma humana, o espírito humano é uma parte imaterial, né? É uma parte que sobrevive à morte física. Isso nos diferencia completamente, porque quaisquer que seja a natureza de um espírito, ele nada tem a ver com a nossa natureza física terrena. E nós temos dificuldades de tentar desenvolver a ideia do que é um ente, uma entidade espiritual, um ser espiritual. Nós falamos das coisas espirituais, do mundo espiritual, por um tipo de analogia e por negação, né? Falando que eles não têm um corpo, né? Que não têm as mesmas necessidades que nós temos. É um outro mundo, é um outro universo, é uma outra realidade que influencia as nossas vidas, que pode influenciar sim. Pode influenciar até que ponto? Pode influenciar até o ponto em que o Senhor Deus permite, porque o mal que há no mundo não está sem limitação, né? Satanás nada pode contra o Espírito de Deus, nada pode contra o Espírito Santo, né? E Jesus Cristo mesmo prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não prevalecerão. Se Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, eu acredito na palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que essa garantia, que essa palavra, ela é verdadeira e válida para as nossas vidas hoje. E nós precisamos nos apegar a Jesus Cristo para vermos em nossas vidas o cumprimento das promessas que ele tem para nós, para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa casa, para a nossa família, né? Nós precisamos experimentar esse poder, esse mover, né, que é o cumprimento da palavra de Deus, as bênçãos de Deus, que estão ricamente reservadas para nós nos céus, mas nós precisamos também que elas, como a chuva irriga a terra e possibilita que a semente
germine, a nossa fé também não pode ser uma fé apenas conceitual. A nossa fé precisa se desenvolver para uma fé viva, para uma fé adulta, né? Para uma fé eficiente, para uma fé que nos conduza a uma maturidade espiritual, a um crescimento. E o padrão de crescimento, como a palavra de Deus declara, é sempre Jesus Cristo. E aqui o apóstolo Paulo começa a discorrer sobre como o Espírito de Cristo agiu e age nas nossas vidas. E ele apresenta uma analogia, né? Uma analogia. Da mesma maneira como o Espírito Santo ressuscitou a Cristo dentre os mortos, Cristo também nos traz para uma nova vida e garante, né, que nós tenhamos esse fôlego, esse novo ímpeto, essa disposição, essa coragem para vivermos em obediência a Ele. E aqui ele começa essa narrativa fazendo com que a igreja se lembre, fazendo com que os efésios se lembrem que como tudo começou. O amor de Deus se manifestou nas nossas vidas quando nós éramos pecadores, quando nós estávamos mortos, quando nós tolamente buscávamos méritos diante de Deus, através de obras, através de feitos, através de aquisições, de doações, de realizações. Eu não quero me detalhar e me envolver aqui, que eu não tenho interesse em ofender nenhuma prática religiosa, mas a palavra de Deus declara que nós fomos retirados deste mundo de morte, porque a maneira como vivíamos era como se nós estivéssemos, não como, nós estávamos destinados à ira de Deus. A outra versão fala que éramos, por natureza, filhos da ira. Que ira? A ira de Deus que vem sobre o pecado, a ira de Deus que vem sobre a rebelião instalada nos céus a princípio e agora que atinge a humanidade, que faz com que o homem se rebele contra Deus, a ponto de ter crescido em muito no mundo, não só as falsas religiões ou religiões, manifestações religiosas equivocadas, mas crescido o número das pessoas que negam a Deus, das pessoas que militam contra Deus, das pessoas que têm verdadeiro ódio, né, ao Evangelho de Jesus Cristo, à palavra de Deus, pessoas que se fizeram inimigos do reino de Deus. Por quê? São, por natureza, filhos da ira, prisioneiros do dominador deste século, deste mundo. Diz o apóstolo anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os desejos e pensamentos. E éramos, por natureza, destinados à ira. Por quê? Porque no passado andávamos segundo o curso deste mundo, do sistema mundial que é dominado pelo príncipe do poder do ar, pelo príncipe dos ares. O ar aqui ele, não é só o ar que nós respiramos, ele está falando do mundo, do nosso ambiente, né? E também do sistema político, que muda, mas não muda muito, né? Nunca mudou tanto a ponto, né, de impressionar os céus e também quem conhece a verdade não se impressiona tanto, sabe que o sistema político, econômico, social, ele é injusto porque ele está debaixo da maldade que há no mundo, que há no homem, as pessoas que andam segundo as suas próprias vontades e paixões. E o apóstolo Paulo, que foi um religioso, né, nasceu numa cultura religiosa, né, nasceu judeu, filho de fariseu, foi educado no farisaísmo, né, cresceu, conquistou espaço na religião, né, era um jovem, que tinha alcançado lá um reconhecimento, né, ele se coloca em pé de igualdade com as demais pessoas da terra, mesmo ele tendo vivido num ambiente religioso, numa cultura religiosa,
ele se inclui com as demais pessoas aqui da igreja de Éfeso, ele se inclui na categoria de pecador, né? Na categoria de pessoas que estavam sendo escravizadas pelo príncipe do poder do ar, né? Que também é descrito como um espírito. É um espírito. Nós em Cristo somos um, né? Pelo Espírito Santo que ele fez habitar em nós. Então a igreja é um, como um corpo, como um ser. E o mundo que abandona a Deus, que abandona a fé, ele também se torna um, e ele está debaixo de um mesmo espírito, de um mesmo poder, da desobediência, do erro, do engano. E foi disso que Jesus nos resgatou. Foi disso que nós fomos tirados. Quando nós esquecemos de onde saímos, quando nós nos esquecemos da situação em que vivíamos diante de Deus, até que Jesus Cristo nos libertou, nós corremos o risco de errar grandemente. Você fala, Deus me resgatou da condição do pecado, mas a minha vida não mudou muito. Ora, a sua vida não precisa mudar muito. Você é que precisa ser mudado nesta vida. Nós é que precisamos ser transformados nesta vida. Essa ideia aí de conversão, de riqueza, de sucesso, de, de coisas fantásticas, isso daí é um espírito de perversão, né, que atingiu a igreja de Jesus Cristo, e muitas pessoas sonham acordados, planejando viver fábulas, né, achando que a vida religiosa é uma vida, né, de conto de fadas, é uma fábula. Eu estava vendo uma reportagem, já citamos isso, mas é sempre bom lembrar, né, de pessoas que ingressaram numa vida religiosa, de dedicar a vida, né, vida consagrada, e falava uma das pessoas lá da maneira como muitos se decepcionam quando ingressam para a vida consagrada. Por quê? Porque a pessoa, a maioria jovem, ele resolve falar, não, vou viver só para Deus, vou consagrar a minha vida para Deus, vou deixar tudo e vou só estudar, só meditar, somente orar, só contemplar a grandeza, a glória, né? E o reitor, né, comentando, falando, né, mas e quem faz a comida? E quem limpa o chão? Né? E quem faz a mesa? Quem lava a roupa? Né? Como alguém vai conseguir viver só orando, ou meditando e estudando? Isso não é possível. A vida não está limitada a isso. A vida é muito mais abrangente. E a palavra de Deus não obriga ninguém a deixar de viver. Não obriga ninguém a deixar de ter família. O apóstolo Paulo tornou-se um entusiasta, né, do celibato nos dias dele, mas pela perspectiva que ele possuía, a perspectiva verdadeira, né, de um desastre que estava prestes a acontecer e aconteceu naqueles dias, né? E foi a destruição de Jerusalém, o ataque das forças romanas contra Jerusalém e contra os judeus depois, contra a igreja durante um bom tempo. Então, o apóstolo Paulo tinha plena consciência de um período de sofrimento, de perseguição, e ele entendia que a vida de dedicação à obra de Deus, a vida de dedicação a Deus, muito embora não fosse obrigatório, ele achava mais interessante, no caso dele, a pessoa não está presa a relacionamentos familiares. Por quê? Porque seria um sofrimento muito maior. Mas isso era o que o apóstolo Paulo e o que a igreja estava vivendo naqueles dias. Tá? As situações mudam. A verdade da palavra de Deus não muda, mas as situações mudam. Tanto que nunca foi instituído na palavra de Deus uma obrigação de que aquele que serve a Deus não pode se casar. Como também não está na palavra de Deus que aquele que deseja uma vida consagrada, dedicada ao Senhor, está obrigado ao celibato ou está obrigado ao casamento. Não. É uma decisão livre e consciente de cada indivíduo, que cada um arque, né, com as consequências dos seus atos. Né? Cada um carrega a sua cruz, cada um
deve arcar com a responsabilidade das decisões que tomou e não lançar contra os céus, né, as suas lamúrias, os seus lamentos, as suas queixas, sem fundamento, porque em Cristo Jesus somos chamados a uma vida de liberdade. Mas nós que vivíamos escravizados pelo poder do pecado. Aí quando se fala em pecado, muita gente pensa sempre em depravação sexual. Mas isso é da natureza humana, isso é da índole humana, né? Nós somos movidos por sentimentos, por emoções e por paixões. E a questão da sexualidade é algo muito forte no ser humano. É praticamente impossível, né, pensar em humanidade sem levar em consideração a sexualidade humana, né? É praticamente impossível, tanto que alguns confundem, embaralham as coisas, trocam os pés pelas mãos, se metem em grande confusão, né? Já tivemos pessoas na história da igreja tentando negar, né, a sua própria sexualidade, fazendo absurdos, né? Ou se entregando totalmente às paixões ou negando totalmente as necessidades de afeto, de carinho, né, de vida familiar e por aí afora. São todos esses comportamentos inspirados pelo inimigo da humanidade, pelo nosso inimigo, por Satanás, né? Ele conhece muito bem o ser humano não é tão difícil assim de ser conhecido por uma entidade espiritual que não se cansa, não descansa, não repousa, não tem fome, não tem sede, né? Que ambiciona ocupar o lugar de Deus, conspira, pressiona, né? Aperta, seduz, né? Não é difícil conhecer o ser humano, né? Mas também não é impossível para nós nos conhecermos e sabermos que nós somos capazes de surpreender, não a Deus, mas a nós mesmos. Que em momentos, em situações difíceis, o ser humano é tomado, muitas vezes, por um desejo de fazer a coisa certa, por um desejo de agradar a Deus, por um desejo de voltar-se para Deus, que realmente, né, impressiona a todos. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Esse momento em que a pessoa se volta, esse momento, essa ocasião em que a pessoa busca resposta para os seus questionamentos mais íntimos, é um momento em que a palavra de Deus pode ser explicada e será aceita com muito mais facilidade. É como alimentar o faminto, né? Porque é difícil você preparar uma refeição para alguém que não está com fome. Nada vai agradá-lo. Agora, aquele que está faminto, né, uma refeição simples é como que um banquete. E o apóstolo Paulo aproveita as circunstâncias da vida para fazer lembrar aos efésios de onde eles foram resgatados, de qual situação eles foram libertados, de onde foram retirados e por quem e para onde estavam sendo encaminhados e conduzidos. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos, pela graça. Foi um ato gracioso e amoroso de Deus. Se esse Deus nos trouxe a vida quando nós estávamos perdidos no pecado, o que faz você ou qualquer outra pessoa imaginar que agora que nós recebemos essa nova vida em Cristo, nós seremos de alguma forma abandonados ou desamparados por esse Deus? Quem conseguiu colocar esse pensamento bizarro, grotesco, mundano e maligno na mente dos cristãos? Foi Satanás. Foi Satanás. Você imaginar que você está sozinho, você imaginar que Deus te abandonou no campo de batalha, você imaginar que Deus não ouve ou não quer ouvir as suas orações, você pensar que Deus tem bênçãos e mais bênçãos que foram conquistadas por Cristo Jesus a serem derramadas sobre você na sua vida, graciosamente, e que esse Deus se recusa a fazê-lo, isso é afrontar absolutamente tudo que está escrito na palavra de Deus.
Deus te ama. E Deus não é como o ser humano. O amor dele não é como o nosso. O amor dele não é sujeito a variações de humor. O amor de Deus não é sujeito a variações de temperamentos, de gostos, de momentos. O amor de Deus não está sujeito a caprichos. O amor de Deus é constante, é perfeito, é fiel, porque Deus é fiel. Deus é fiel no seu amor, Deus é fiel na sua graça, Deus é fiel na doação do Espírito dele para nos manter vivos. Ainda que a morte nos alcance, ele nos ressuscitará. Não há falha nenhuma em Deus. Não há abandono. Não há motivo para se desesperar da vida. Não há motivo para se desesperar da vida eterna. Ela foi conquistada por Cristo Jesus, que gratuitamente que nos amou enquanto estávamos no pecado. Estávamos no pecado, prisioneiros do pecado, ignorantes das coisas eternas, ainda que religiosos, né? Ainda que como que tateando no escuro, desejosos de fazer a coisa certa do jeito certo. No momento em que a graça de Deus nos alcançou, a salvação se manifestou em nossas vidas. E você não está desamparado. E Paulo continua dizendo: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala que o que Deus, através de Cristo, realizou na vida de nós que acreditamos em Cristo Jesus é um ato tão grandioso, tão poderoso, tão perfeito, que ele diz que nós fomos ressuscitados, estávamos mortos e ganhamos vida. E fala mais, ele nos entronizou nos lugares celestiais. E aquilo que nós falamos da união com Cristo. Onde nós estamos? Em que mundo nós vivemos? Nós vivemos nesse mundo, planeta Terra aqui. Mas o nosso lugar, a nossa posição diante de Deus é a mesma ocupada pelo nosso soberano Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não importando a sua condição social aqui nesta terra, aqui neste mundo. Não importando a sua capacidade ou nivelamento intelectual aqui neste mundo. Não importando o seu saldo bancário. Não importando se o amor da sua vida te abandonou. Não importando se outros se esqueceram ou se rebelaram contra você. A posição que nós ocupamos diante de Deus é a mesma que o nosso Senhor Jesus ocupa. Por isso nós temos a obrigação de orar, de orar, de orar e de continuar orando. Onde nós fraquejamos, em que momento nós falhamos? Quando nos esquecemos de onde o Senhor nos resgatou e para onde Ele nos conduziu, onde Ele nos plantou, nos céus, entronizados junto com nosso Senhor Jesus Cristo. Então você fala, então eu estou no céu? Nosso Senhor está. Se Ele está no céu, o céu é o nosso lugar. O céu é o nosso lugar. O céu é o nosso lar. Nós podemos, e a palavra de Deus orienta, né? O escritor de Hebreus fala nisso, né? Precisamos de ousadia. Ousadia. Por que ousadia é essa? Que ousadia é essa? Precisamos de ousadia na nossa fé, acreditarmos que a palavra de Deus é verdadeira, que o propósito de Deus se cumpre em nós e através de nós. É isso que eu falo. Ao invés da pessoa ficar aí perambulando, correndo atrás de visões, revelações, de orações, de unções, ou de seja lá mais o que, importante seria e importante será quando você se dispuser a se prostrar diante de Deus pela fé em Jesus Cristo
e assumir a posição que te foi reservada. A palavra de Deus declara que nós somos ressuscitados com Cristo e entronizados com Cristo nos lugares celestiais. Você pode orar. Você pode orar. Você não precisa aprender hebraico, você não precisa aprender grego antigo, você não precisa aprender aramaico, você não precisa aprender alemão, né? Você não precisa estudar filosofia ou teologia. A palavra de Deus é suficiente. A sabedoria que o Espírito Santo está disposto a conceder àqueles que creem, né? A sabedoria espiritual, discernimento espiritual para vivermos essa vida de acordo com a vontade de Deus, ela se manifesta, ela se revela através da vida, das vidas das pessoas que se dispõem a ocupar neste mundo a posição que foi conquistada por Cristo Jesus para elas. Você não precisa pensar em vencer na sua profissão, no seu trabalho, ou socialmente, né? Ocupar uma posição elevada diante dos olhos dos homens para poder se aproximar de Deus em oração. Não há mérito, não há mérito nesse mundo, não há mérito que nós possamos acumular para agradarmos a Deus desta maneira. É um dom, é de graça, já foi feito, já foi dado, já foi doado. Pela graça somos salvos, salvos do mundo de pecados e entronizados com Cristo. Entronizados com Cristo. Devemos aprender a ocupar essa posição. Devemos aprender a nos apresentar diante de Deus em oração, clamando pelos outros, clamando por este mundo terrível, clamando pelas pessoas que estão em tormento, em angústia. A nossa vida, ela reflete mais a glória de Deus, a vontade de Deus, quando nós decidimos nos colocar um pouco de lado e permitimos que a vontade de Deus se manifeste no nosso querer e no nosso agir. A disposição para sermos instrumentos de Deus neste mundo, para sermos, como as pessoas gostam de falar, os evangélicos, os cristãos todos falam, vasos de bênção, vidas abençoadas. Nós já somos abençoados. Você já é abençoado. Você já foi feito uma bênção. É que você tem dificuldade, meu irmão, que a senhora tem dificuldade, minha irmã, em acreditar que vale a pena se submeter ao domínio de Deus Todo-Poderoso. O ser humano é arredio, o ser humano é bastante arredio, né? Ainda que vivendo uma vida correta, uma vida santa, uma vida justa, muitas pessoas não se entregam a Deus, não se entregam, não se entregam algumas horas daquele dia, né, de um dia especial, ou de um outro dia santificado, ou de um outro dia preparado, as lágrimas, o temor, o amor, mas não é uma entrega total, não é um envolvimento total, não há uma disposição total, porque não somos educados a agir dessa maneira. Não fomos preparados e não somos treinados, né, pelos obreiros para agirmos dessa maneira, para agirmos em obediência a Deus, para vivermos em comunhão com Deus, para ocuparmos a posição conquistada por Jesus Cristo em nosso favor. Não foi pouca coisa que Jesus fez. Não foi pouca coisa que Jesus fez. Deus preparou um lugar para você nos céus. Você pode se apresentar diante de Deus pela fé, através de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Mas você teima que você está aqui sozinho, quando os céus estão abertos para você. Os ouvidos de Deus estão prontos para ouvirem a sua voz. Os olhos de Deus se voltam para você. Aprenda a ocupar essa posição. Aprenda pela fé, pela vida simples e humilde de oração. Sem extravagância, sem exagero, sem carnaval. A vida de humilde oração, de confiança e de gratidão a Deus pela fé em Jesus Cristo, ocupando a sua posição, ocupando o seu lugar, orando, abençoando,
fazendo a diferença nesse mundo. Ao invés de se preocupar com dons, né, seja você a bênção, seja você a cura, seja você o agente da consolação, o agente do perdão, o agente do amor de Deus. Seja você o agente da palavra de Deus para atingir os corações que precisam ser resgatados desse mundo de pecado, deste mundo de sofrimento e escravidão a Satanás. As pessoas precisam dessa libertação, precisam dessa cura. E você igreja, você irmão, você irmã, você é um instrumento de Deus para isso. A sua voz pode ser ouvida nos céus, porque é uma posição conquistada por Cristo Jesus. É um direito seu e uma responsabilidade sua, minha, nossa. E o apóstolo continua aqui para revelar nas eras vindouras. Você pega aí, entra em qualquer livraria cristã, né, tem literatura sobre heróis da fé, sobre heróis modernos, sobre heróis recentes, atuais, né, sobre pessoas que foram ousados no confiar em Deus, né, tiveram ousadia para entrarem, né, na sala do trono pela fé em Cristo Jesus e apresentarem as suas vidas como instrumentos, né, preparados por Deus para a obra de Deus, disponíveis para serem utilizados por Deus para a glória de Deus. E coisas maravilhosas aconteceram. Né? Nós não precisamos nos preocupar em salvar o mundo. A preocupação com a salvação, ela é importante, ela é interessante, mas nós temos a nossa realidade, o nosso ambiente, a nossa família, as pessoas com as quais nós convivemos. Orando por eles, intercedendo por eles, nós veremos o agir de Deus na vida dessas pessoas. Não precisamos ter pressa, né? Não precisamos ter pressa com relação aos resultados, mas precisamos estar conscientes de que a atitude, a decisão, a ousadia fará diferença, fará diferença. Né? A obra de salvação, né, se completará na vida daqueles por quem você ora, intercede, por quem você ama, pelas pessoas que você clama, sabendo confiantes que os céus estão abertos para você e para revelar nas gerações vindouras. Tá aí, ó, até hoje, o apóstolo Paulo e essas igrejas aqui, desses dias apostólicos, estão aqui registrados, influenciando, abençoando vidas através dos séculos. Né? Não precisamos ser como aqueles que estão dirigindo e olhando pelo retrovisor. Não. Temos uma longa jornada, uma longa caminhada à nossa frente. Você pode olhar para frente. Né? À medida que você ora, que você caminha, a luz vai iluminando o seu caminhar. Não precisa ficar preocupado com o que ficou para trás. Né? Não precisa ficar preocupado com os acontecimentos. Não, o poder de Deus estava lá, a glória de Deus, a unção do Espírito Santo. Não, não é nada disso. Deus atua através da história. E a glória de Deus, o poder de Deus preenche toda a história. Deus, com toda certeza, salvará todos aqueles que Ele preparou de antemão para a salvação. E não precisa ficar preocupado com quem é, com quem não é, quem será ou quem não será. Confia em Deus. Tenha fé. Confia que Deus sabe o que fazer. Tá? E vem aqui, porquanto pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, para que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Né? Ninguém poderá apresentar-se diante de Deus, apesar que alguns, né, pelas parábolas que nós vemos do nosso Senhor Jesus, alguns, se tivessem a oportunidade, né, falariam dos seus feitos, das suas realizações, dos seus atos. Não. Pela graça de Deus, fomos também capacitados a ser instrumentos de Deus, para a manifestação da glória dele e da vontade dele. Podemos e devemos ser agentes de transformação neste mundo, nesta vida, nesta realidade. Tá? É importante que nós
paremos um pouco de economizar energia, como que poupando energia para o futuro. Que futuro? Que futuro? Para o pós-aposentadoria? Para o pós-pós-aposentadoria? Para quando você comprar aquela tal propriedade ou aquela casa com aquele jardim ou essas desculpas que as pessoas inventam, né, para se afundarem no trabalho. Não estou falando para não trabalhar, mas as pessoas inventam desculpas para fazerem do trabalho a sua vida, né, ou outras atividades a sua vida. Quando a vida, quando viver em Cristo, pode envolver todas as atividades normais do cotidiano, inclusive a vida em Deus, a vida de comunhão com Deus. Se as pessoas não tiverem fantasias ou delírios, né? 24 horas de oração, né? Uma semana de... Se você viver humildemente diante de Deus, aprendendo a ter uma constância de fé, uma constância na oração, uma constância no estudo, na meditação, na palavra de Deus, você vai caminhar, você vai crescer. Deus vai te abençoar, Deus vai te usar, você vai ter sua vida, o seu trabalho, a sua família. Como todo mundo tem. Qual é a diferença? Você vive como todas as pessoas vivem, mas vive consciente da posição que você ocupa diante de Deus, graças a Jesus Cristo. É essa consciência. A Bíblia fala que nós devemos, né, transformar-vos pela renovação da nossa mente. É isso, é permitir que se crie uma consciência de quem nós somos, da posição que nós ocupamos nessa vida, nesse mundo e também em Cristo Jesus. Isso faz muita diferença. Isso faz toda a diferença. Consciência essa que havia na vida dos apóstolos. Quando o apóstolo Paulo brada, fala: eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço o meu Deus, eu sei do poder do meu Deus, eu sei o que ele fez da minha vida. Eu sei o que ele conquistou por mim. Não são palavras arrogantes ou pretensiosas. São palavras geradas, né, pelo Espírito de Deus que habitava também na vida daquele homem. E ele tinha uma visão completa da obra de Deus, da obra de Cristo na vida dele. Da cruz e da glória. Porque conhecendo a glória nos ajuda a suportar a cruz. Sabendo de onde fomos resgatados, sabendo de qual seria o nosso destino se continuássemos naquela vida que não era vida. A disposição em passar a viver de maneira a agradar a Deus pela eternidade, pela glória prometida, nos capacita a carregar qualquer cruz. Nos capacita sim. Você aguenta sim, você é capaz sim. O Senhor Deus nos capacitou sim a suportarmos a cruz que Ele nos deu para que nós a carreguemos, tá? Cada um sabe qual é a cruz que ele precisa e que ele deve carregar, mas não se desespere. Há bênçãos, há vitória, há livramento verdadeiro, há um poder verdadeiro e genuíno do Espírito Santo de Deus atuando na sua vida. Quando você se permite controlar pela graça de Deus, você repousa, você consegue paz, a sua mente descansa, você recebe da alegria de Deus, do poder de Deus, você é renovado pelo Espírito de Deus e você é capacitado a seguir adiante, a seguir em frente, a caminhar, a se conduzir com alegria, apesar de tudo, apesar de todos. E o apóstolo continua falando: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Não há acaso, não há acidente, não há nenhuma anomalia. A sua vida está sendo conduzida pelo caminho
preparado por Deus. Por mais difícil que esteja, por mais constrangedor que seja nesse momento, não se desespere. O Senhor Deus vai transformar essa dor, esse sofrimento em alegria. O nome dele será glorificado através da sua vida. Os céus observam o seu viver e a sua vitória. A manifestação da vida de Cristo em você, através de você, é um espetáculo assistido pelos céus. Não há poder neste mundo que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não há. Não há poder neste mundo, não há poder em nenhum outro mundo que possa te separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Acredite nisso. Confie nessa palavra. Confie nesse Deus Todo-Poderoso. Aí o apóstolo Paulo segue aqui dizendo: portanto, lembrai-vos que anteriormente eres gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Ele chama a igreja de Éfeso para a realidade. Acorda, gente. Acorda. Vocês estavam no pecado. Vocês eram rejeitados, né, pela comunidade da aliança, pelo povo da aliança, pelo povo da promessa. Hoje não. Vocês fazem parte do povo da promessa. Todas as promessas de Deus, os pactos feitos por Deus para a bênção daqueles que creem dizem respeito também à igreja. Nós fazemos parte do plano de Deus para a salvação daqueles que creem. Isso é mais importante do que ter nascido em Israel. Isso é mais importante do que ter nascido numa tradição religiosa ou eclesiástica. É o fato de você ter nascido em Cristo Jesus para a eternidade, para amar a Deus, para viver em obediência a Deus. Todavia agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. É isso que eu falo. Algumas pessoas se dedicam ao estudo e, ao invés de se aproximarem mais ainda de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, elas acabam criando distância. Algumas pessoas mergulham em devocionais, em espiritualidade e acabam se afastando da comunhão graciosa com o Espírito de Cristo, com Deus, com Jesus Cristo, com os céus. Por quê? Porque escolhem um caminho errado, escolhem um caminho equivocado. Jesus é o caminho, a obra da salvação já está pronta, já está realizada, já está feita. O seu lugar já foi preparado, né? Nós já estamos entronizados com Cristo Jesus. Por que tentar outro caminho? Por que tentar um outro método? Por que tentar um outro saber? Por que tentar um outro poder? Para que pecar? Por que acreditar que há um método que possa superar o que foi realizado por Jesus Cristo? Por que o caminho dos méritos? Para quê? Só para afundar no pecado de novo? Só para afundar na mesma lama? Só para morrer sufocado, asfixiado no pecado? Não, meu irmão, não. Continue em Cristo, permaneça em Cristo. Os céus não estão longe. O céu não está longe. Em Cristo Jesus, nós fomos reaproximados com Deus, com o Pai. Pela graça nós somos salvos e isso é coisa séria. Nós somos salvos do mundo de pecado para ocuparmos a posição gloriosa que o nosso Senhor Jesus Cristo ocupa hoje nos céus por nós, porque Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, derrubando o muro da separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz,
e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato da cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade de um mundo rachado, separado, dividido, de uma humanidade, né, dominada pelo ódio. Em Cristo Jesus, ele cria uma nova humanidade. Em Cristo Jesus, ele cria um novo homem. Em Cristo Jesus, ele estabelece um novo propósito para as nossas vidas. Fosse o que fosse que estava invadindo a igreja de Éfeso, fosse o que fosse que estava, né, diminuindo a chama do primeiro amor, o remédio é esse. O remédio que o apóstolo Paulo apresenta, né, é esse. Termos consciência do que Deus fez por nós em Cristo Jesus e termos consciência da posição que nós ocupamos diante de Deus pela fé em Cristo Jesus. E termos ousadia pela fé para ocuparmos essa posição, para fazermos valer o que Deus em Cristo Jesus realizou por nós. Nós somos bênçãos. Há um rico tesouro de bênçãos reservado para as nossas vidas. Né? Há tesouros de bênçãos conquistados por Cristo Jesus para as nossas vidas, para que nós sejamos abençoadores, para que nós sejamos bênção, para que nós sejamos agentes da transformação do povo de Deus pelo poder de Deus, pela graça de Deus. É assim que se supera o poder do diabo. É assim que se vence o poder do pecado. É assim que você escapa da sedução desse mundo, sabendo quem você é. As pessoas passam na vida, né, durante a vida, por momentos que se convencionou chamar de crises de identidade, ou momentos de crise que ajudam a formar a personalidade e a individualidade da pessoa. Não deveria ser necessário, mas muitos cristãos hoje passam por isso, né, por momentos de crise de identidade, né, por não saber realmente quem é, né, por não saber qual posição ocupar diante de Deus, por não saber qual atitude tomar diante de Deus. É a atitude de se apropriar daquilo que foi dado, que foi conquistado por você e que te é dado gratuitamente, pela fé, pela fé e pela fé. Não há necessidade de acumular méritos para apresentar a sua oração a Deus. Você simplesmente se apresenta. Você não precisa jejuar 40 dias, 30 dias, 21 dias. Você não precisa dar 7 voltas no quarteirão, 15 voltas pela cidade. Você simplesmente ocupa a posição que Cristo Jesus conquistou por você. Pai, eu estou aqui. Eu preciso da sua ajuda. O próprio Senhor Jesus falou que nós não recebemos porque não sabemos pedir. E quando pedimos, pedimos mal para esbanjarmos conosco em nossos próprios prazeres. Conforme nós aprendemos a viver para a glória de Deus, como Cristo em tudo se submeteu ao Pai, essas bênçãos que foram conquistadas para nós vão se manifestar nas nossas vidas. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, e não há nenhum motivo para que você duvide do que a palavra de Deus assim declara. Fomos reconciliados. O que era irreconciliado foi reunido. Todos nós sabemos muito bem nessa vida o que está além dos nossos limites. O que não pode ser perdoado, o que é imperdoável, o que jamais eu vou aceitar. Isso nunca eu aceitaria. Bom, não sei, não importa a mim. Importa para você, importa para o seu Deus o que você passou, o que você vai passar. Mas o que era impossível, né? Restaurar, restabelecer a paz, reconciliar, o que era impossível ao homem, obter a reconciliação, voltar ao favor de Deus, Jesus Cristo conquistou por nós. Fomos reconciliados por Deus, não somos mais destinados à ira, não somos mais filhos da ira, somos filhos de Deus. Você é filho de Deus,
Você é filha de Deus. Isso foi conquistado por você, por Jesus Cristo. E o apóstolo continua aqui dizendo: e vindo ele, proclamou a paz para vocês que estavam longe, né, para vós que estáveis longe, e da mesma forma para os que estavam perto, ou seja, para os gentios que estavam longe e para os judeus que estavam perto. Jesus Cristo veio proclamar, anunciar o evangelho da paz. Pois por meio dele, tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Você tem acesso ao Pai. Você tem uma posição diante de Deus. Nós com Cristo estamos entronizados. Você precisa fazer valer essa condição conquistada por Jesus Cristo. Experimente, tente, exercite, tenha ousadia, né? Apresente a sua oração ao Pai, apresente a sua petição a Deus. Eu tenho certeza que as bênçãos de Deus virão para a sua vida. Que o poder de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus será manifestada na sua vida para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado e exaltado. Portanto, diz Paulo, não somos mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor. Nós somos mais que brasileiros. Nós somos mais do que a nossa identidade aqui nesta terra, do que aqui nesse mundo. Nós temos uma cidadania celestial. Nós fazemos parte não só da nossa família. A nossa história é muito mais abrangente do que nós podemos imaginar. Nós fazemos parte da família de Deus. Você não está só. Eu tenho certeza que nesse momento há pessoas orando pela sua vida. Pessoas que nem te conhecem estão orando por você. Da mesma maneira como você ora por pessoas que você nem conhece, por lugares onde você nunca esteve. Mas algo te move, né, a orar por aquela cidade, por aquele país, por aquele povo. É o Espírito de Deus que habita na igreja, que edifica a igreja, que sustenta a igreja, que levanta a igreja, que mantém a igreja como família de Deus. Todo mundo tem alguém na família que às vezes dá algum problema, fica meio de escanteio, meio de lado, né? Temos as brigas de famílias, os desentendimentos entre irmãos, tios, sobrinhos, primos. Isso é normal no mundo todo. Mas quando a situação exige, a família está lá. E nós fazemos parte de uma família espiritual gigantesca, que não abrange só esse momento da história. Abrange também aqueles que já estão nos céus com Cristo Jesus. A família de Deus é imensa. Você nunca estará sozinho em sua caminhada. Toda vez que você fecha os olhos e eleva a Deus a sua oração, você está participando de um culto maravilhoso. Você está fazendo parte do mesmo culto que agora, que o tempo todo acontece nos céus. Os santos e os anjos glorificando a Deus pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua justiça, pela sua santidade. Você não está sozinho. É importante que você saiba. É importante que você permita que Deus implante essa verdade na sua mente, no seu coração. Você nunca estará sozinho. Você nunca será desamparado. Você nunca foi ou será abandonado. Você é parte da família. Você é da família de Deus. Você tem Pai. Você tem Deus.
Você tem sobrenome. Teu sobrenome é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Crendo Ele, retornaremos em breve.